Oi, professor. Olá, tudo bem, Guilherme? Sim. E Tá você, ótimo. senhor? Beleza? Você também? Aham. Bom ver você aí. Olá, Camille, tudo bem? Olá, boa tarde para vocês da 93. Já são 14 horas. Vou esperar mais um pouquinho para a gente já começar a nossa aula. Quero parabenizar a Camille, a Elisa, que estão com a câmera aberta, o Guilherme está com a câmera aberta. Só eles estão de câmera aberta. Os outros, ninguém está de câmera aberta. Camille, Isaac, Elisa, Guilherme, os dois Guilhermes estão de câmera aberta. Parabéns. Já estamos iniciando. Só quero aguardar mais um pouquinho para a gente já começar a atividade dessa tarde. Mais um minutinho, já estamos iniciando a nossa live do dia 20.
Júlia, Laura entrando agora. Oi, Isabelle, tudo bem, Isabelle? Ok, boa tarde para vocês da 93. Eu estou vendo a câmera aberta da Camille, estou vendo a câmera aberta do Guilherme M, do Guilherme I, do Isaac, da Elisa, e da Isabelle, da Laura B. Só, os outros alunos estão com câmera fechada, né? Vamos lá começar a abrir a sua câmera para a gente começar a trabalhar. Bom, antes de começar a nossa aula de hoje, na live, eu vou fazer uma oração e a gente vai explicar o que a gente vai estudar, ver hoje à tarde. Vamos orar então. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Queremos convidar o Senhor Jesus para estar presente com a turma 93 nas atividades que nós teremos nessa tarde. Que o Senhor possa abençoar a cada aluno da 93, abençoando, protegendo e guiando. Também seja com os seus queridos familiares. Que todos possam ter essa tarde de ricas bênçãos. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, turma, vocês viram que a partir do dia 18 de maio, a plataforma Eclass deu uma nova estruturada, certo? Vocês viram que mudou bastante coisa. Muito bem, certíssimo. Então, para a gente não se perder, tá? Para não se perder nesse novo formato, eu vou pedir para vocês abrirem o livro de vocês. Pega o livro de vocês. Quem tiver o livro de vocês em mãos, Camille, pega o seu livro, né? E eu vou ver com vocês agora algumas coisas para a gente não ficar nada perdido, tá bom? Bom, eu vou ver com vocês todas as atividades do mês de maio. Todas as atividades do mês de maio, eu vou verificar com vocês para ver se está tudo certo e tirar dúvidas. Por quê? Porque a plataforma do Eclass, ele modificou a partir de segunda-feira. Então, você tem um novo formato. Por isso que eu vou trabalhar com vocês outra vez, para ninguém ficar perdido na situação, ok? Então, vamos lá. A primeira atividade que foi dado foi lá no dia 5 de maio de 2020. O que era para fazer? Abra o seu livro na página 82. Abra o seu livro na página 82. Essa página 82 que você está vendo aqui do seu livro, essa atividade você fez? Isso, estou vendo aqui o Guilherme, o Isaac, a Elisa, a Camille, colocando sinal de positivo que fez. Então, essa foi a primeira atividade. A segunda atividade que nós fizemos foi no dia 7 de maio, que é a página 85, 86 e 87. Vê se isso está feito por vocês. Página 85, 86 e 87.
Se tá ok, dá lá um sinal de ok lá. Ok, estou vendo lá o sinal de ok. Parabéns. Alguma dúvida, gente, dessa atividade até agora? Todas essas atividades eu irei corrigir com vocês. Primeiro a gente está vendo na plataforma quem fez e depois nós iremos corrigir todas essas atividades. Parece que alguém achou muito difícil fazer as palavras cruzadas, né? Mas a gente vai fazer essas palavras cruzadas com vocês, deixar totalmente corrigido. Alguma pergunta? Até agora foram 2 atividades. Gente, a página 82 só tem uma foto para enviar. Uma foto só. Agora, a página 85, 86 e 87, você tem 3 páginas para enviar. Ok? 3 páginas para enviar. Ou seja, 3 fotos. Nessa plataforma do iClass, eu posso falar assim, olha, você falta uma foto para enviar. Então, você tem que enviar as 3 fotos dessa. Vamos para a próxima semana? Então, a primeira semana já foi, que foi do dia 4 a 8 de maio. Agora, vamos para a segunda semana. Segunda semana foi do dia 11 a 15. 11 a 15. E nós tivemos aula no dia 12. O que era para ser feito? O que era para ser feito? Então, você deveria mandar a página 93, tá? Eu estou vendo o que o Guilherme M fez. E fazer a página 94 até o número 3. Então, você tinha 2 fotos para enviar. Da página número 93 e a página 94. Tá? Agora, na aula do dia 14 de maio, você deveria enviar o quê? O restante, a página 94 e 95. Tá? 94 e 95. Tudo bem, gente, até agora? Tudo certo? Se você mandou essas atividades, tá ok? Beleza. Mas eu estou em dúvida se eu enviei. Então, você vê que toda plataforma Eclass, essa nova, você vai ver lá no roteiro de geografia o meu e-mail. E você pode enviar via e-mail, tá? Aquilo que você não tem certeza se enviou ou não. Então, você pode enviar para mim outra vez através do meu e-mail. E o meu e-mail está lá na sua página que você está recebendo através da plataforma Eclass. Agora vamos para a terceira semana, que é a semana do dia 18 a 22 de maio. 18 a 22 de maio, que é essa semana que nós estamos vivendo. Agora, nessa semana, você deveria preencher aquela tabela. Todo mundo conseguiu fazer a tabela? Se você não conseguiu fazer a tabela, nós iremos fazer a tabela hoje. Eu quero que vocês façam o sinal aí positivo. Quem recebeu a tabela no Word? Quem recebeu? Recebeu isso. Receberam aquele arquivo no Word, que é a tabela econômica, que eu enviei agora no dia 19, terça-feira, ontem. Receberam? Recebeu, Guilherme? Eu vou ver se eu recebi, sir. Ainda não vi. Foi ontem que eu enviei, tá? Sir, mais uma coisa. Sabe a página 93? 93, então, sei. Eu não fiz isso porque eu não entendi o que ele quis falar? Falar. É só você pegar esse texto aqui, ó. Esse texto, certo? Sim. Da página 90. E fazer um resumo dele para a questão número 1. É só isso. Entendi. Entendeu? Valeu. Só isso, ok? Bom, gente, agora eu vou compartilhar a tela com vocês e eu vou fazer junto essa tabela com vocês, tá?
Então, eu vou compartilhar a tela e lá está a tabela para vocês. Não entrou a tabela? A tabela entrou? Sim, Não entrou. entrou? Ah, está lá. Beleza. Bom, eu quero agora, quem tiver essa tabela em mãos ou vendo no seu quadro, essa tabela você irá fazer aos poucos, colocando, por exemplo, os dados que devem ser colocados. Você vai ver, ó, olha, acompanhe no meu quadro essa tabela. Olha só. Acompanhe a tabela, porque essa aqui vale muita nota para o segundo bimestre. É como se fosse uma prova. Por isso que eu estou fazendo junto com você. Primeira coisa que você tem é o título. Europa, aspectos econômicos. Estão vendo aí? Europa, aspectos econômicos. Esse é o título. Agora, nessa primeira coluna aqui eu tenho o quê? Regiões europeias. A segunda coluna, eu tenho países. A terceira coluna, agricultura. A quarta coluna, pecuária. A próxima, quinta, indústria. E a última, extrativismo. Então, se você recebeu essa tabela no Word, na sua plataforma de ontem, você já pode ir preenchendo ela. E como é que nós vamos preencher? Abra o seu livro na página 95. 95. Todo mundo abriu 95? Aí eu vou pedir para a Camille ler para nós. Camille, quais são as regiões europeias que nós temos? Está naquela tabela da página 95, que está mais escuro. Tá. Andorra, Bélgica, Espanha, França, Não. Leia do lado. Europa. Ocidental, Europa Meridional, Europa Central, Europa Setorial e Europa Oriental. Muito bem, obrigado, Camille. Isso que a Camille acabou de ler, você vai colocar aqui, ó, gente. Aqui, ó. Aqui você vai colocar. Então, você já pode digitar no teu texto, já sabe que aqui é a Europa Ocidental, depois a Europa Meridional, a Europa Central, a Europa Setentrional e a Europa Oriental. Então, cada linha você vai colocar uma Europa, ok? Agora, vamos para países. Eu vou pedir para Elisa ler para nós quais são os países que pertencem à Europa Ocidental. Não tem problema se errar o nome, tá bom? Ok. Andorra, Bélgica, Espanha, França, Irlanda, Luxemburgo, Mônaco, Países Baixos, Portugal e Reino Unido. Parabéns, Elisa Moreira. Obrigado, Elisa. O que a Elisa acabou de ler, você vai colocar onde está escrito Europa Ocidental, países. Tá? Então, se inscreva lá, coloca lá. Agora eu vou pedir para o Guilherme. Guilherme, lê para nós os países da Europa Meridional. Se tiver nome difícil, não tem problema, tá bom? Ô, Guilherme, tem dois. É você mesmo. Beleza. Nossa, passou um caminhão aqui. Europa Meridional. Meridional, tá. Albânia, Bósnia, Herzegovina, nossa, Bulgária, Croácia, Eslovênia, Grécia, Itália, Macedônia, Malta, Montenegro, Romênia, Sérvia, San Marino, Turquia e Vaticano. Parabéns, Guilherme. O que você acabou de ler, esses países são países que pertencem à Europa Meridional, tá bom? Agora eu vou pedir para quem ler. Próximo eu vou pedir para a Isabelle. Pode ser, Isabelle? Leia para nós, Isabelle, quais são os países que pertencem à Europa Central?
Tá. Alemanha, Austrália, Eslováquia. Eslováquia, muito bem. Eu não entendi os outros nomes. Eslováquia. Tá, e tem um outro lá que eu não sei falar. Hungria. O outro também, né? Tem um outro. Liechtenstein. Daí Polônia, República da Suíça, né? República Tcheca. Não entendi, deixa. E Suíça. Obrigado, Isabelle. Na Europa Central, você vai colocar o nome desses países. Isabela. Lê para nós, Isabela, a Europa Setentrional. Fazendo favor. Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia. Isso, muito bem. Obrigado, Isabela. E agora eu vou pedir para quem? Deixa eu ver aqui. Vamos pedir para a Nathalie. Oi, Nathalie. Nathalie, está? Não? Valentine. Oi. Lê para nós, Valentine, os países que pertencem à Europa Oriental, fazendo favor. Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Letônia, Lituânia, Moldávia, Rússia e Ucrânia. Muito bem. O que vocês acabaram de ler? Vocês leram os países que pertencem a quem? Aos países da Europa. Então, vocês vão colocar aonde? Aqui, ó, bem aqui, ó. Todos os países que você acabaram de ouvir e leram, vão colocar cada um no seu respectivo Europa divisão. Ok? Alguma pergunta até agora, gente? Então, olha só. A primeira coluna, você vai colocar o nome das Europas. Qual a Europa? Ocidental, meridional, central, setentrional e oriental. Na segunda coluna, você vai colocar o nome dos países. Cada um lá tem o seu e você coloca. Vai digitando no Word, nessa tabela que eu mandei para vocês, e você já vai deixando em ordem. Agora vamos para essa coluna aqui, ó. Agricultura. Agricultura aqui, ó. E eu vou fazer junto com vocês. Pegue o seu livro, abra na página 97. Página 97. Todo mundo abriu? Todo mundo encontrou? Agora você vai pegar um grifa-texto, um lápis e vai marcar aquilo que eu vou falar com vocês agora, tá? Vocês têm que marcar para depois passar na sua planilha do Word. Então tem que estar acompanhando lá, verificar lá bem certinho. Então vamos lá com você. Então vamos lá. Eu estou lendo na página 97, o primeiro parágrafo da página 97. Acompanhem comigo. Com a elevada pressão demográfica, grande parte dos alimentos produzidos na Europa é consumida internamente. O continente importa muitos produtos agropecuários, especialmente aqueles próprios de áreas tropicais. Aqui nessa leitura, tem algum produto de agricultura? A Elisa acabou de falar que não tem nada. E até o Guilherme falou, não tem nada. Então, nesse parágrafo, não tem nada para você grifar. Agora, no próximo parágrafo, nós vamos falar o que com vocês? Grife o seguinte. Europa Ocidental. Grife Europa Ocidental. Aí grife lá. Beterraba, trigo, cevada, frutas cítricas e uvas. Repetindo o que você acabou de fazer, no segundo parágrafo da primeira coluna se grifou Europa Ocidental.
Aí, beterraba, trigo, cevada, frutas cítricas e uvas. Precisa colocar o país? Não, é só os produtos agrícolas. Próximo parágrafo. Grife lá, milho, laranjas e azeitona. Ok? Se eu continuar nos próximos parágrafos, a primeira coluna, não tenho nada para grifar da agricultura. Então, agora eu vou para a segunda coluna da página 97. Lá em cima tem o quê? Na segunda linha, suínos, bovinos, ovinos e aves. Grifem isso aí. Aonde, prof? Página 97, a segunda coluna, o primeiro parágrafo. Ali você tem, na segunda linha, suínos, bovinos, ovinos e aves. Achou, Guilherme? Peraí. Página 97, segunda coluna, primeiro parágrafo, a segunda linha. Achou? Ô, professor, esse que a gente acabou de marcar, bovinos, essas coisas, é na pecuária? Isso mesmo, Valentina, que você já deu a resposta. Isso que você colocou, suínos, bovinos, ovinos e aves, é para você colocar na coluna da pecuária, onde tem Europa Ocidental. Muito bem, parabéns. Achei, sir. Achou? Agora vamos para o próximo. Próximo parágrafo. Está escrito lá, Europa o quê? Central da Europa? Isso, muito bem. Então, você coloca Europa Central. Quais são os produtos? Grife lá. Trigo, cevada, batata inglesa, beterraba, cevada, batata inglesa. Tá repetindo duas vezes a batata inglesa? Só coloca uma dela, tá? Em que coluna? Na coluna da agricultura, certo? Que é Europa Central. Da Europa Central. Tá? Continuando a leitura. Eu estou na página 97, segunda coluna, terceiro parágrafo. Diz assim: bovinos, suínos, caprinos, ovinos e aves são o quê? Exemplo de pecuária da Europa Central. Da Europa Central. Aí você vai digitar no teu texto no Word esses dados. Próximo parágrafo. Assim como na maior parte da Europa, a região central pratica uma agropecuária moderna, com altos índices de produção intensiva e mecanizada. Aqui não tem nada para grifar. Então, no próximo parágrafo, grife lá, Europa Meridional. Europa Meridional. Aí você vai ter assim, um pouquinho mais para baixo. Frutas, grife lá, frutas, sementes de girassol, milho, tabaco, frutas. Se repetir frutas, só coloca uma, tá? Estou colocando todos para você ver lá. Uvas, cereais, milho. Isso é o quê? A agricultura da Europa Meridional. Tá? Próximo parágrafo está dizendo lá o quê? Bovinos, suínos, ovinos e caprinos. Certo, Camille? Tá? Então, grife lá. Bovinos, suínos, ovinos e caprinos são exemplos da pecuária Europa Meridional. Ao você digitar, você vai colocar lá na coluna pecuária da Europa Meridional, bovinos, suínos, ovinos e caprinos. E última, que você tem na tabela, é a Europa chamado setentrional. Grife lá Europa setentrional. E na última linha vai grifar batata, cevada e trigo. Batata, cevada e trigo. Virando a folha para a página 98, você vai grifar trigo e aveia.
trigo e aveia. Isso são o quê? Exemplos da agricultura da Europa setentrional. Agora, embaixo daquela figura que você tem na página 98, você tem a Dinamarca. Acharam lá? A Dinamarca também. Então, grife lá. Aves, bovinos, suínos e ovinos. Repetindo. Aves, bovinos, suínos e ovinos. Ovinos, você sabe que são ovelhas, né? E o último parágrafo da página 98, tá? Você tem lá, grife lá, Europa Oriental. Europa Oriental. Aí você vai grifar as 3 últimas linhas da página 98 da primeira coluna. Quais são elas? Batata inglesa, beterraba açucareira, chá, algodão, maçã, laranja, tabaco e uva. Repetindo. Os cereais também vai, professor? Os cereais também. Muito bem. Muito bem. Certíssimo. Então, você colocou lá cereais, batata inglesa, beterraba açucareira, chá, algodão, maçã, laranja e tabaco e uva. Tudo isso você vai digitar aonde? Na agricultura, na terceira coluna, na última linha, que é sobre a Europa setentrional. Qual a pecuária deles? Lá na página 98, a segunda coluna, a segunda linha. Página 98, a segunda coluna, a segunda linha lá em cima. Grife lá, bovinos, suínos e aves. Bovinos, suínos e aves. Ok, gente? Beleza? O que você vai fazer? Isso que você acabou de grifar, você vai digitar nesse quadro, nessa tabela que você recebeu, o arquivo do Word, e vai tirar uma foto e enviar para ter nota. Certo? O que você vai fazer? Vai continuar a fazer. Você vai colocar agora a indústria. Estão vendo ali a indústria? Aonde está a resposta da indústria? Abra um livro na página 101. Abra o livro, por favor, na página 101. Qual a Europa que está na página 101? Europa Ocidental. Europa Ocidental. Isso, muito bem, Europa Ocidental. Tudo que está na página 101 é sobre indústria. E todas essas indústrias você vai lançar aonde? Lá na coluna Indústria sobre a Europa Ocidental. Página número 102. Quais são as Europas que nós temos? Europa Central e Europa Meridional. Muito bem, parabéns. Europa Central e Meridional. Na página 103, você tem a Europa chamada Setentrional. E também a Europa Oriental, finalizando. Por exemplo, assim. Professor. Oi. Repete tudo, é que acabou a bateria do meu fone, aí eu não consigo ouvir. Eu vou repetir. Lá na página 101, achou? Sim, Europa Ocidental. Ocidental. Agora a página 102, você tem a Europa Central. Lá na página 102, você tem a Europa Meridional. Meridional. Na 103, tem a Europa Setentrional e a Europa Oriental. Agora eu vou só começar a fazer com vocês a Europa Setentrional, página 103. E aí você vai terminar isso em casa, que vai ser no dia 14 de maio, para enviar essa
tabela com regiões europeias, países, agricultura, pecuária e indústria. Depois você manda outro. Então lá, quem tiver o livro, grife na página 103. Europa Setentrional. Quais são as indústrias que vai grifar lá? Primeiro, indústrias de eletrônicos. Acharam? Indústria de eletrônicos. Equipamentos de transporte, siderúrgico e químico. Depois, continuando. Indústria metalúrgica, no próximo parágrafo. Próximo parágrafo. Depois o desenho. Indústria metalúrgica, química, gráfica, editorial, equipamentos de transporte. Não precisa colocar o nome dos países, porque você já colocou, só o tipo de indústria. E finalizando, na próxima parágrafo, lá onde tem a Dinamarca, você vai grifar indústrias alimentícias, químicas, máquinas, eletrodomésticos, indústria de alimentos, indústrias de alumínio e cimento. Ou seja, você grifou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tipos de indústria. E aí você vai colocar isso que você acabou de grifar lá nessa tabela. Alguém tem alguma dúvida relacionada a essa tabela? Eu falei para vocês que essa tabela vale muitos pontos. Se tiver dúvida, é só mandar um e-mail. O meu e-mail você tem no teu roteiro que você recebeu ontem. Lá no final está escrito contato. E aí, se tiver dúvida, mande por lá para você ficar totalmente certo. Ok, Ô, professor, gente? Em que Pode parte falar. que você grifou das indústrias? Eu Em que grifei na página 103 como exemplo. Tá. Tá? Agora você vai fazer em casa as outras Europas, certo? Sim. Que é da página 101, 2 e 3. Ok? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Quem tiver pergunta ou dúvida, pode enviar via o meu e-mail que você tem lá no roteiro de hoje. Ok? Vamos finalizar a aula com uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Esteja com cada aluno abençoando, protegendo da 9 e 3, que eles possam estar abençoados por ti, possam receber a tua proteção e o seu amor. Fica com eles nessa restante dessa tarde, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês. Até no dia 27. Já vou enviando esses quadros para dar nota para vocês. Ok? Tchau, fui, obrigado. Falou, professor. Fala. Fala, Giovanni.